Boa noite, amados quânticos. Boa noite, família quântica. Quanto tempo! Tantas aulas em uma única semana. O mestre de vocês ficando louco para a hora do surto e vocês aqui comigo pleno domingão para mais um curso. Não sei quem que é mais maluco, eu de ter todos esses lançamentos, vocês de comprarem. Mas essa maluquice é uma maluquice boa, que vai colapsar resultados, a vida dos sonhos, para todos. Eu costumo falar que quando eu comecei a estudar terapia, nunca foi somente para os meus atendimentos ou para os meus clientes. Primeiramente era para mim, né? Eu queria ser mais próspero, eu queria ter mais prosperidade, mais riqueza, eu queria alcançar os meus sonhos. Então, tudo o que eu fiz na minha vida, tudo que eu me embasei, busquei, pesquisei, foi numa tentativa também maluca, desenfreada, de poder curar alguns dos meus problemas, alguns dos meus traumas, uma vez que isso me difere hoje de vocês um título, né? Mas não deixa de ser um ser humano como qualquer outro de vocês, né? Tenho as mesmas necessidades fisiológicas, as mesmas expressões, brinco, dou risada, tenho as mesmas emoções. O que me difere realmente é um título onde eu consegui expandir a minha consciência e hoje eu trago essa questão de expansão de consciência para vocês. Consegui não, ainda estou expandindo a minha consciência, porque isso é um hábito diário, né? Todo mundo me escuta bem? Eu estou muito animado para esse curso. Vocês não têm noção. E hoje, mais cedo, isso aí eu não preciso nem falar, né? Eu vou revisar as aulas e aí acontece a cagada mágica, né? Porque eu vou revisar o curso e aí o curso esquece. Não é mais aquilo, agora é outra coisa. E o metaneuroradiestesia, ele acabou de passar por uma adaptação agora à tarde com a inserção de novas informações. O meu erro é sentar nesse computador aqui para revisar a aula. Eu falei esses dias, não sei com qual dos monitores que foi, eu falei, eu não vou mais revisar as aulas, porque eu sentei para revisar e esquece. E eu estava revisando a aula e acabei cochilando em cima da mesa, porque eu acordei super cedo hoje para começar a dar algum segmento em outros estudos, né? E acabei cochilando aqui na mesa, e foi horroroso, né? Porque eu acordei com uma torcicolo no pescoço que me travou e adivinha o que estou fazendo? Hoje mais cedo com o Romero. O Romero falou, você tá quietinho, né, mestre? Eu falei, adivinha o que eu tô fazendo? Tô lascando com a aula toda. E aí, o que aconteceu? Eu acordei com uma torcicolo e falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir dar essa aula hoje. Era, sei lá, 5 e pouco da tarde agora, nesse cochilinho meu, onde deu uma torcicolo que eu não conseguia jamais virar o pescoço. Eu falei, eu vou ter que cancelar. E aí, por um minuto, eu falei, situações que estão muito fora do meu controle, como, por exemplo, uma situação climática, uma outra situação, onde realmente dependa de um fator muito externo, talvez eu não consiga controlar. Mas uma situação interna, vou provar agora que essa porra funciona. E foi onde eu coloquei em prática um frequenciamento do metaneuroradiestesia e o mestre de vocês está, ó, novinho em folha, sem reclamar um A. Então, essa é a prova daquilo que eu tenho para falar hoje para vocês, o quão poderoso é, o quão rápido é e como isso pode transformar não somente os seus atendimentos. É como eu estou falando, né? Às vezes eu sei que nós temos muitos alunos aqui que não estão focados somente no atendimento. Eu sei que tem alunos aqui que estão procurando a própria cura. Então, todas essas ferramentas, todos esses cursos, né? Ontem nós acabamos o Neurogestão da Energia Sexual e foi incrível, porque uma aluna me mandou mensagem e falou, mestre, agora eu começo o meu tratamento de fato, porque eu não tinha conhecimento dessas travas, desses bloqueios, e o que a falta dessa energia sexual, o excesso, esses bloqueios, eles poderiam ocasionar no meu corpo, na minha vida, na minha existência. Então, a cada curso que nós fazemos, nós temos um pouquinho de expansão de consciência, tá? Bom, então, sejam muito bem-vindos ao nosso início de treinamento, a nossa aula inaugural do treinamento Metaneuroradiestesia. E, mestre, o que é esse metaneuroradiestesia? O metaneuroradiestesia, então, ele é uma ciência nova, tá? Eu decodifiquei alguns estudos
tem aproximadamente 7, 8 meses, e esses estudos eles me levaram a resultados. E eu tenho comigo a seguinte opinião, tá? Quando eu testava protocolos dentro de um corpo biológico para um procedimento estético, para um procedimento de saúde, a minha margem de erro ela era muito pequena, não podia errar porque eu estava lidando com o corpo humano, né? Então eu trago isso lá da área que eu atuava, dentro da dermatofuncional, eu trago isso para dentro da física quântica hoje do consultório terapêutico, né? E aqui nós temos uma margem muito maior, porque se eu errar, eu não tenho consequências graves, né? Eu estou ali experimentando, vivenciando, entendendo, conhecendo tanto aquele campo de quem eu estou atendendo, como o mundo quântico. Ninguém vai compreender 100% do mundo quântico, porque o mundo quântico é um mistério, tá? Então, antemão, eu quero deixar aqui uma sugestão para vocês, uma indicação de filme que ganhou muitos prêmios, e acredito que a maioria de vocês já tenham assistido, que é o filme Interestelar. Ele se baseia num apocalipse aí, né, no fim do mundo, é bem de ficção científica, onde os seres humanos eles encontram um novo planeta, né? Eles estão procurando um novo planeta para poder abrigar os seres humanos. Só que a questão não são as naves espaciais, não. A questão é a ciência dentro do desdobramento do espaço-tempo, e é o que eu recomendo para que vocês tenham aí um pouquinho de compreensão. Obviamente que o fictício, ele não vai trazer um estudo, mas ele abre a mente, né, para que a gente possa, de fato, expandir um pouco da consciência dentro desses colapsos atemporais dentro do mundo quântico. E sim, o metaneuroradiestesia, ele também fala de colapso atemporal. Nós temos aqui uma ciência muito profunda. Tá gravando. Nossa, que susto, que gelo. Como era colocou, tá gravando? Se não grava, lasca tudo. Tá gravando. E aí, há 7 meses atrás, eu encontro alguns estudos, eu decodifico esses estudos e falo, poxa, a radiestesia precisa disso. Porque é muito triste, tá, o que eu vou falar agora. É muito triste. Tantos mestres em radiestesia, tantos professores, viverem do básico. Eles vivem daquele protocolo engessado, testemunha em cima do gráfico, agora roda o pêndulo, agora põe um cristal. E eu estou muito cansado disso. Eu estou muito cansado. No entanto, eu fui um dos pioneiros a trazer mesas radiônicas com sistema de magnetismo, né? Onde nós utilizamos o neodímio para fazer a rotação ali daquela energia para que vibre na mesma frequência do qual eu estou enviando. Eu também sou um dos pioneiros a confecção de elixir vibracional na própria mesa radiônica, o uso da água como um meio condutor dessa frequência. E dentro de todos os estudos, e eu não vou parar por aí, tá? Eu não vou parar por aí, porque a ciência, ela é um campo muito vasto, ela é um campo muito gigante, muito lindo, muito perfeito. Porém, nós sabemos que quem está lá com 1 milhão, 2 milhões de seguidores no Instagram, esses mestres, eles estão vendendo, então eles não precisam desenvolver produtos novos. Aquilo que eles vendem é o suficiente, aquilo que eles já têm é o suficiente. Então eles não avançam, tá? Essa é a grande verdade. Eu estou no meu início, tenho 1 ano e meio de internet, e eu falei, caramba, essa semana eu coloquei a mão na cabeça, eu falei, são quase mais de 30 cursos já, né? Mas ou senão já chegou em 40 cursos que eu tenho, 40 treinamentos. Eu meti uma avalanche de conhecimento dentro da minha vida e repliquei isso para vocês. Cursos com muita coerência, nunca repeti assunto, vocês sabem disso, nesses 40 cursos, eu não fico repetindo informações, sempre trago alguma coisa nova, sempre desenvolvo alguma coisa nova. E o metaneuroradiestesia, ele é mais um pouco dessa minha sede por algo novo. Eu sempre fui uma pessoa que enjoei muito fácil das coisas. E ficar pegando gráfico, agora é o Yoshua, agora é o... Isso cansa, não cansa? Quero que vocês sejam sinceros aqui comigo. Às vezes nós nem vemos resultados mais. Às vezes o terapeuta ele está tão cansado de fazer aquela mesma rotina que ele olha para isso aqui e ele fala, tá, é poderoso, mas ele não consegue mais colocar força de intenção para colapsar o resultado do paciente. Estou mentindo? Não, né? Então, eu sempre trago algo novo para sair desse algo engessado. Só que dessa vez eu fui um pouco longe demais. Eu preciso confessar que se o universo não tivesse me parado em algum ponto, eu não sei
quanto mais tempo eu estudaria esse protocolo, metaneuroradiestesia. Eu não sei onde é que eu iria, porque eu estava sem fronteiras e sem limites dentro da ciência. E hoje é uma aula de muito cunho científico, essa aula inaugural. Eu preciso realmente explicar as bases e as estruturas. Então, para as pessoas que não são da ciência, eu sinto muito, mas eu vou tentar entregar de forma mais clara possível, porque quando eu fechar a chavinha do raciocínio, a curva do raciocínio, vocês vão falar: meu Deus do céu, isso é a técnica vibracional mais poderosa do planeta. Mestre, tu tá exagerando. Não estou. Alguns ajustes finos dentro do tratamento radiônico, alguns complementos, algumas informações me levaram ao resultado de 21 vezes mais potência do que um tratamento comum, em velocidade, em agilidade, e isso se dá à diversidade do envio de informações através da biocomunicação informacional, tá? Então, nós vamos começar a nossa aula, vou explicar para vocês um pouquinho do que é esse campo da biocomunicação informacional, da onde que eu tirei isso, o que é, o que não é. Deixa eu achar meu passador de slides, peraí. Achei. Atrás da mesa. Bom, então, sejam muito bem-vindos ao Metaneuroradiestesia, tá? Então, nós temos aqui uma animação onde claramente vocês conseguem ver, a animação saiu, onde claramente vocês conseguem ver os estados da água, né? Nós temos a água no seu estado líquido, nós temos o estado sólido, líquido, água, sólido, gelo e no estado gasoso, em gás, certo? Isso é o primeiro princípio que vocês precisam compreender para entender o metaneuroradiestesia. Tudo no universo não é mais condensado à matéria. Como assim, mestre? Calma que nós vamos chegar lá. Neste primeiro momento da nossa aula, eu preciso quebrar a maior barreira mental dos terapeutas quânticos, a crença na matéria. A ciência moderna, desde Max Planck até a física das partículas atual, nos mostra que se nós mergulharmos no coração de um átomo, nós não encontraremos nada sólido, certo? O nosso corpo é composto de átomos. O mundo é composto de átomos, certo? Se eu der vários zooms dentro de uma molécula de átomo, eu não encontro nada sólido. O que nós encontraremos é um vácuo e energia vibrando em frequências altíssimas. Beleza? Essa é a curva de raciocínio. O que você toca, aquilo que você sente como matéria, é, na verdade, uma interpretação do seu sistema nervoso para o campo de força e frequência. O mundo não é feito de coisas, mas de estados vibracionais. E quando nós entendemos que, de repente, um corpo doente ou uma vida financeira bloqueada não são fatos concretos, mas sim energia em um estado específico de agregação, nós ganhamos o poder de intervir. Essa solidez é uma ilusão e a vibração é a única realidade. Olha que bingo que vocês já estão começando a fazer aqui. O ser humano, então, por ser parte desse grande aglomerado de átomos, que de sólido não tem nada, mas sim estados de energia, precisa ser compreendido de outra forma. A informação, então, se torna a arquitetura dos estados da realidade. Se tudo é energia, o que é que faz com que essa energia se manifeste como uma célula saudável ou uma célula doente? A resposta é a informação. Imagine a energia como barro e a informação é um molde. A energia ela é neutra, mas a informação, ou o que nós chamamos de biocomunicação ou bioinformação, é o que organiza essa energia em estados de realidade.
inclusive dentro do passado, presente e futuro. Tá? Então, o que diferencia a água dos seus estados é uma informação. O que, que ela faz? O que, que faz ela se transformar em gelo? A exposição a baixas temperaturas. Exposição em baixas temperaturas é uma informação, certo? Exposição em baixas temperaturas, a água se congela. Tá, e agora a água, ela subiu a sua temperatura normal. A informação de calor faz com que a água vá para qual estado? Líquido. E a informação de aumento de temperatura exponencial faz com que a água vá para qual estado? Gasoso. Bingo. O nosso corpo, primeiramente, é formado por 70% de água. É por isso que nós temos a ciência da bioinformação também dada através de água, que é o que nós fizemos ontem na neurogestão da energia sexual. Nós programamos a água para que se torne um elixir vibracional, certo? E aí nós temos outros estudos, como, por exemplo, do Dr. Masaru Emoto, falando sobre a vibração se adaptar à água. Pois bem, mas esse curso não está falando somente sobre água. A água é uma metáfora para que vocês entendam onde eu quero chegar. Aqui no Metaneuroradioestesia, o que se torna um divisor de águas na sua prática é entender que nós não tentamos manipular a matéria, o resultado final. Nós atuamos com biocomunicação informacional. Ao acessar o campo e enviar scripts, nós teremos scripts, nós estamos literalmente alterando as instruções que a energia recebe para se manifestar. É a mesma coisa com a água. Ela recebeu a informação do frio, congelou. Ela recebeu a informação do calor, ela derreteu. Ela recebeu a informação do aquecimento exponencial, ela se transformou em gás. A nossa vida é da mesma forma. Quando nós nascemos, nós temos uma informação. Na adolescência, outra. Na nossa juventude, outra. Na nossa idade adulta, outra. Na nossa fase terminal, outra. E durante a morte, nós somos outro estado. Quem fez bingo? Nós somos dotados de informação. Hoje, a minha informação é 32 anos. Essa é a minha informação. Homem, biologicamente, 32 anos, blá, 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 residente na cidade tal, blá, blá. Sou dotado de informações. Altura, peso, cor dos olhos, isso são as informações que configuram quem eu sou, o meu registro. Mas existem informações além que configuram aquilo que eu vivo. Estão conseguindo seguir a curva de raciocínio lógico disso aqui? Então, quando nós saímos do papel de observadores passivos da energia, ou seja, a energia existe, então é o Yoshua que põe, então é o desembaraçador. Quando eu saio disso e me torno um reprogramador, é isso que define o estado de realidade que deve se colapsar no meu campo, no campo de quem eu estou atendendo. O nosso corpo, então, ele começa a receber essas biocomunicações informacionais e essas informações, elas começam a reverberar dentro da nossa psique humana, dentro do nosso inconsciente, reverberando nos corpos sutis, nos corpos morfogenéticos e trazendo isso para a realidade. Tá? Bom, assim como Max Planck trouxe a história de que a transição da fase da consciência, gelo, a transição de água, gelo e vapor também pode ser dado por um estado de observação consciente, a matéria era uma consequência de uma força consciente e inteligente. No metaneuroradioestesia, nós utilizamos a analogia dos estados físicos da matéria para explicar a condição de seu interagente. Uma doença, um trauma ou uma escassez financeira são como o estado sólido do gelo. A energia está vibrando em uma frequência tão baixa e densa que parece imutável e congelada em um padrão de sofrimento. Nós, aqui no Metaneuroradioestesia, temos uma função que é promover uma transição de fase. Nós entendemos que a essência daquela pessoa continua a mesma, continua sendo água divina, mas ela está presa em uma estrutura rígida.
E ao aplicarmos os scripts e a técnica de radiofusão, que nós vamos falar aqui, nós fornecemos a energia cinética informacional necessária para que esse gelo derreta, tornando-se líquido, fluxo. Isso é uma metáfora, ninguém é gelo e ninguém é água. Aqui eu só estou utilizando o gelo como uma metáfora para que vocês entendam. Ou, eventualmente, em gasoso, expansão da consciência e puro potencial. Mudar a realidade não é criar algo novo, não é. É mudar o estado de agregação da energia que já está lá. Quem está conseguindo compreender? Estou falando muito rápido? Não? Beleza. Max Planck nos ensinou que a energia não é contínua. Quem que é Max Planck? É o pai da física quântica. É o cara que pegou o átomo e falou assim, na frente de Newton, na frente de todos os outros caras que já tinham passado por essa terra, falou, né? Eles já tinham falecido, mas que brigou diante dos filósofos que defendiam a física quântica newtoniana, a física newtoniana, e trouxe a física quântica para o mundo. Então, Max Planck é o pai da física quântica. Ele pegou o átomo e falou, não, peraí, aqui não é só matéria, aqui não é só densidade, aqui não é só a lei da gravidade. Eu tenho algo mais aqui. Então, ele nos ensinou que a energia não é contínua, mas sim trocadas em pacotes chamados quântons. Tá? E aqui nós entendemos que se nós mudarmos a energia de um campo vibracional, para mudar a energia de um campo vibracional, nós precisamos de pacotinhos de quântons, obrigatoriamente, para alterar essa frequência. Mestre, agora está começando a complicar. Sim, mas você vai entender. Esses pacotinhos de quântons, eles são, dentro da nossa ciência, as bioinformações. É o que determina a frequência. Certo? As bioinformações. Vamos dar um exemplo do que é biocomunicação informacional. Biocomunicação informacional é quando você está escutando uma música de sofrimento, uma música que atrai muitas coisas negativas, e aquilo se liga para o teu campo através de biocomunicação. A comunicação que você está recebendo está programando todo o teu sistema para o sofrimento. Isso é um estado de biocomunicação, certo? Todas as vezes que nós escutamos uma técnica de reprogramação mental, nós estamos utilizando um pacotinho de quantum de biocomunicação informacional. A bio, da nossa biologia, comunicação, aquilo que está sendo passado, informacional de informações. Dentro de uma música, um sertanejo, por exemplo, qual é a narrativa da biocomunicação? Sofrência, sofrimento. O que você colapsa? Sofrência, sofrimento. E dentro de uma técnica de reprogramação mental, de acordo com a finalidade daquela técnica, essa é a biocomunicação que se torna, então, quântons, pacotinhos de frequência, pacotinhos de quântons que vão modular a sua frequência para que a sua energia mude e altere os estados. Certo? Tá, nós temos aqui muitas informações. E nós temos mais uma bordoada de informações aqui. Então, descansem o cérebro, tomem uma água e a gente vai aos poucos até chegar no final, onde vocês vão falar, puta que eu pariu, que bingo, tá? Mas eu preciso dessa volta no mundo quântico com vocês. Beleza? Bom, então, nós sabemos que na nossa ciência, essa alteração não é feita de forma aleatória. O que determina a frequência são as bioinformações. As informações que nós recebemos no nosso campo diariamente. As informações que nós vivemos diariamente. O passado, presente e futuro não são tempos cronológicos, mas estados informacionais que coexistem, que é o que acontece nas crenças limitantes. Algo que você escutou ou aprendeu há 10 anos atrás reverbera na tua vida hoje. É uma bioinformação que coexiste, atravessou o passado e continua com você. O que eu preciso para desprogramar essa crença? Uma nova bioinformação para que o teu corpo comece a responder, a sentir, a vibrar, a se comportar, a pensar e a sentir com aquele novo padrão que será enviado. E para isso, nós teremos scripts de 20, 30 páginas de envio de biocomunicação informacional. Nós teremos textos prontos, os nossos SOS, mas nós teremos até 30 páginas de envio de biocomunicação informacional para o campo de uma pessoa.
Conseguem compreender quando tu faz uma montagem de um gráfico? O que nós colocamos aqui? Um comando, né? Um comandinho. Eliminar, blá. Imagina você colocando agora, a grosso modo, não é assim que vai funcionar, tá? Mas só para vocês entenderem. 20 páginas de uma reprogramação, induzindo como a energia deve se comportar no campo desse atendido. Quem já fez isso? Alguém já fez isso aqui? Quem já fez, por favor, me fale e me prova. E como que eu decodifiquei isso? Nós vamos chegar lá, senão eu vou adiantar demais o negócio. É por isso que eu envio todos os meus cursos para mim mesmo. Quando eu compro um curso, eu já envio todas aquelas informações antes de eu estudar para o meu biocampo. Porque isso vai ficar vibrando no meu campo. Quando eu chegar naquela matéria, o meu cérebro cria uma bioafinidade por conta do meu inconsciente que já recebeu aquilo. Os quântons. Esses quântons que são pacotinhos de frequência que alteram o estado da minha energia. De ora, ignorante sem a informação para sábio já com a informação. E ao injetar as informações corretas através do que nós chamamos de ruído branco e radiofusão, nós reconfiguramos o código-fonte do interagente, fazendo com que a realidade física colapse instantaneamente um novo estado de equilíbrio, ou saúde, ou prosperidade. Tá? Tá, mestre, mas como que tudo isso funciona? Existe o que nós chamamos de biocampo. O biocampo são os nossos corpos morfogenéticos. Quem sabe o que são os corpos morfogenéticos aqui, por gentileza? Bom, campos morfogenéticos são um subproduto da aura. Nós somos energia, nós recebemos energia telúrica e cósmica, e isso formam os nossos centros de energia, os nossos chakras. A energia que roda pelos chakras exala pelo restante do corpo, formando a nossa aura. O subproduto dessa energia que é exalada gera os nossos corpos morfogenéticos, mental, emocional, físico e espiritual. Bingo! Os subprodutos dos nossos corpos morfogenéticos compõem os corpos astrais. Sabiam disso ou não? Eu acho que sim, né? Pelo amor de Deus, não me deixem que nem um maluco aqui falando informação doida. Vocês sabiam disso, né? Eu expliquei isso lá no curso de radiestesia radiônica, lá no curso de chakras e aura, pelo amor de Jesus Cristo. Sim, né? Obrigado, Deus. Estou vendo os sims aqui. Me espanta às vezes, porque senão dá a impressão que eu sou aquele cientista maluco. Sabe o cientista louco que pega os ratinhos e tem as provetas e blá, blá, blá? E eu sou o maluco. E eu não vejo os alunos respondendo, eu falo, será que eu não ensinei ou será que eu ensinei e eles não compreenderam? Bom, isso é o nosso biocampo. Ele é uma rede de dados não local. A biologia moderna nos revela que as células não se comunicam apenas por meio de reações químicas ou impulsos elétricos. Elas são fundamentalmente antenas biológicas que operam em uma rede de biocomunicação informacional. Para provar isso, nós temos Bruce Lipton falando da biologia da crença, da ambiência que gera uma informação que se liga pelo princípio de ressonância dentro das células. Bingo, ciência. Cada célula do corpo humano está em constante diálogo com esse biocampo. É uma matriz de inteligência que envolve e permeia o corpo físico. Este campo não reconhece barreiras do espaço ou do tempo. Ele funciona de forma não local, o que significa que informações podem ser transmitidas instantaneamente para qualquer ponto do seu sistema biológico através desse biocampo. A nossa velha radiônica. Eu monto o gráfico, essas ondas de forma, elas vão para onde? Para esse meu biocampo e ficam ali no meu campo áurico até que se manifeste no meu campo físico, tá? Nós conseguimos ver isso também de muitas formas. Uma forma de oração, quando você ora por alguém, você faz uma oração, uma reza, uma simpatia. Quando você manda energias positivas, reiki, quando você está conduzindo uma sessão de Theta Healing, ou até mesmo quando você roga uma praga.
né? Quando a pessoa vai lá e fala aquela coisa ruim, e aí a vida do outro começa a se tornar aquilo, porque aquela biocomunicação informacional atingiu esse campo, e esse biocampo está manifestando aquilo que foi enviado. É por isso a importância de cuidar da nossa aura, né? No metaneuroradiestesia, nós compreendemos que o biocampo é a central de comando. Quando um órgão, um sistema entra em desequilíbrio, não é apenas uma falha química, mas um erro na linguagem informacional. As células, elas perdem a sincronia com a assinatura perfeita da saúde. O nosso trabalho é restabelecer essa linguagem secreta, acessando essa rede de dados e corrigindo os padrões de interferência que impedem a célula de expressar a sua vitalidade plena. Beleza. Vocês vão fazer bingo comigo, eu prometo. Tá muito científico, mas vocês vão fazer bingo comigo. Aqui nós temos uma ilustraçãozinha desse biocampo, né? Todas as informações que chegam nesse biocampo afetam diretamente os nossos órgãos, os nossos sistemas, afeta tudo o que nós somos e toda a nossa realidade, tá? Antes deste slide, tem mais uma informação aqui. E aí, nós temos uma forma de fazer esse encaminhamento, esse envio dessas bioinformações, que é através do ruído branco, tá? Nós vamos falar muito sobre o ruído branco aqui, tá? O ruído branco é um protocolo de envio. Para que a biocomunicação ocorra de forma efetiva dentro da nossa técnica, nós iremos utilizar o princípio do ruído branco como grande condutor universal. Alguém sabe o que é o ruído branco? Nunca ouviram falar? Quem já ouviu falar, coloca aqui embaixo o que acha que é. O ruído branco, ele é uma frequência neutra que contém todas as frequências possíveis simultaneamente. O ruído branco, isso existe nas máquinas radiônicas. Ele atua como uma estrada limpa, onde a informação pode viajar sem resistências. Através desse meio, nós conseguimos estabelecer uma ponte entre o script detalhado, a nossa intenção programada, e a consciência celular do nosso atendido. Sabe quando... Quem lembra das televisões de tubo de antigamente? Quando o canal caía e ficava aquele chiado... Aquilo é ruído branco, tá? Aquilo, na história, é a terapia que mais poderia encaminhar informações. E nós temos ele onde? Na própria televisão. Então, aquele é o ruído branco. E nós utilizamos isso como uma pista para o poltergeist. E nós enviamos as bioinformações através do ruído branco. É muito legal. E eu vou trazer para vocês tudo aqui hoje. Fiquem comigo até o final, porque vocês vão ter a comunicação perfeita do porquê desse bendito ruído branco, do porquê desse estudo, como é que aconteceu. Eu vou contar a minha história para vocês, de onde que eu tirei isso. Bom, essa comunicação do ruído branco, ela é bidirecional. Primeiro, o sistema utiliza a ressonância, né? Então, qual que é a ressonância? O alvo a qual nós vamos determinar o envio. Nós vamos utilizar outras ferramentas para fazer toda a investigação. Uma vez identificado todos os problemas informacionais, nós vamos levar o protocolo através de radiofusão, tá? Enviando esses pacotes de quântons de dados, sejam eles frequências de medicações, fórmulas vibracionais, cirurgias energéticas, diretamente para a matriz do interagente. As células reconhecem essa informação como instruções legítimas de autocorreção. E é aí onde a transição da terapia passiva para a reprogramação ativa, onde nós falamos a língua nativa do corpo, a informação quântica pura. Então, os scripts que eu desenvolvi, eles viajam através do espaço-tempo, através das ondas desse ruído branco, para atingir o campo bioinformacional e o inconsciente.
O que vocês estão tendo acesso, digo que é algo muito poderoso ou é o mais poderoso dentro dessa metafísica da radiônica? Eu posso dizer que é algo, eu acho que é a terapia dentro da metafísica radiônica, a terapia que tem mais força, mais poder e vai colapsar muitos resultados. E vocês estão sendo pioneiros nessa tecnologia. Vocês têm noção que vocês estão fazendo parte disso, a primeira turma? Eu vou levar isso para congressos. Eu vou levar isso para o mundo. Porque os terapeutas quânticos, a medicina quântica, ela vai evoluir através disso aqui. E nós vamos chegar lá, da onde que eu tirei isso? Porque o brinquedinho que faz isso custa em torno de 100 mil reais, 20, 25 mil libras, tá? É um equipamento que faz isso e eu passei por uma situação com ele e falei, quê? Pagar isso num negócio que nem comprovação científica tem? Não. Eu fui para a minha ciência e desenvolvi aquilo que eu realmente vi que fazia sentido. Bom, a partir disso, nós temos algumas particularidades dentro desses scripts de bioinformação e biocomunicação. Biocomunicação e bioinformação é a mesma coisa. Biocomunicação informacional, eu comunico as informações, tá? Biocomunicação e bioinformação são a mesma coisa. Pacotinhos quântums de frequência com informações que se ligam ao biocampo. Beleza? Bom, nós temos o que nós chamamos de não linearidade do tempo. Esse é o grande teorema do cara que eu sou mais apaixonado nessa vida. Garnier-Mallet. Jean-Pierre Garnier-Mallet. A Denise que fala que ama quando eu falo esse nome. Jean-Pierre Garnier-Mallet é um físico francês que entendeu a teoria sobre o desdobramento do tempo. Aqui no metaneuroradiestesia, nós rompemos com a visão limitada do tempo cronológico. Baseados na descoberta de Jean-Pierre sobre a teoria do desdobramento do tempo, nós entendemos que o tempo não é uma linha contínua, mas sim um campo de informações, onde o passado, o presente e o futuro coexistem simultaneamente. Mallet demonstrou que temos um duplo quântico, que habita em uma escala de tempo acelerada, capaz de explorar todos os potenciais futuros antes mesmo que eles se manifestem na nossa realidade física. Quem já ouviu falar sobre o duplo quântico? Foi uma das nossas aulas do Mago e ainda será. O duplo quântico nada mais é do que uma versão de você mesma que está aí no mundo quântico. Existem muitos estudos para comprovar isso. O próprio estudo dos spins da partícula, do entrelaçamento quântico, do emaranhamento quântico, prova que existe um eu seu viajando espaço-tempo, experienciando os melhores futuros para trazer para você. Os melhores ou os piores. Tá? Sinto lhe falar que tem o bom e o ruim. A informação, portanto, aqui, ela é a regente soberana do espaço-tempo. O que nós chamamos de destino ou problema crônico é apenas uma sintonização com um potencial futuro desalinhado. Olha o bingo de milhões. Olha o bingo de milhões. O que nós chamamos de destino, é o destino da pessoa, não é um problema crônico, é apenas uma sintonização, uma informação coligada a um potencial futuro desequilibrado, talvez alimentado por memórias do passado. No método metaneuroradiestesia, nós acessamos essas aberturas temporais para limpar os potenciais negativos e reconectar os interagentes, nós, com o seu melhor futuro possível. Nós não estamos apenas tratando agora o agora. Nós estamos reorganizando a arquitetura atemporal de consciência para que o campo vibracional pare de repetir padrões obsoletos e passe a respirar a frequência da solução através daquilo que o duplo, que já viveu os melhores futuros, traga e se ligue o campo do atendido no aqui e agora. Conseguiram entender ou foi muito longe? Senão eu explico de novo. Basicamente, todo o universo ele é construído por um misticismo que nós não conseguimos entender.
Alguns mistérios nós não vamos conseguir entender. Os pais da física quântica que nós temos até o presente momento, espero que um dia eu me torne um deles, componha esta família, traz alguns estudos, alguns teoremas, algumas teorias. Essas teorias elas são provadas pela vivência do ser humano. Essa teoria do duplo quântico é que existe um duplo seu, um eu teu do futuro vivendo, experienciando tudo isso, e quando nós acionamos, ativamos ou chamamos esse duplo, ele traz as informações que ele coletou no futuro de volta para a linha temporal onde eu estou, me direcionando para onde eu devo ir. Isso é o princípio da ressonância, do emaranhamento quântico, do estudo dos spins da partícula. Uma partícula foi partida ao meio, lançada a anos-luz do espaço, porém, quando ela recebia a vibração aqui, ela vibrava onde ela estava. Porque esse é o entrelaçamento quântico. Não importa onde o seu eu do futuro esteja, vocês são uma partícula só. Como é que é? Tem um filme que fala isso que eu não sabia. Multiverso, realidade paralela, é isso, Cíntia? Ah, mas eu vou... Dá print alguém em um dos monitores e manda no grupo pra gente. Todas as informações são válidas. E quando eu experimentei criar o meu duplo, tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês agora, vocês acham que vem da onde? Da minha cabeça? Pode? Véia? Não. Isso vem do meu duplo que tá trazendo. Galera, vocês têm noção que só o mês de fevereiro, de janeiro para fevereiro, nós gravamos mais 10 cursos. Vocês têm noção? Da onde é que eu tiro isso? Se o mercado não tem isso. A prova viva do duplo quântico está falando com vocês. Não tem isso no mercado. Metaneuroradiestesia, imagina. Tem os cursinhos, pode, velho, de pêndulo, meia dúzia de gráfica, acabou. É isso, mesinha, velha, pode, que nem funciona. É isso que nós temos. Vocês estão sendo pioneiros em compreender uma ciência a mais. Ciência que vem lá da França, como essa do Jean. O Jean-Pierre Garnier-Mallet, ele é um físico francês, que ele estudou esses desdobramentos, essa atividade atemporal do tempo. E nós temos resultados incríveis e fascinantes. E nós iremos acrescentar. O nosso pacotinho de quantum de informações só cresce ao acrescentar esta informação de que os melhores futuros, os melhores potenciais futuros atinjam o biocampo, tá? Mas isso é feito de uma forma muito clara e vocês vão entender. A partir daí, nós precisamos entender que isso é um salto quântico. É um salto quântico dentro de tudo aquilo que nós chamamos de terapia vibracional. E aí nós temos os scripts como os navegadores dos potenciais futuros. A grande magia científica aqui do metaneuroradiestesia reside na capacidade de colapsar realidades futuras desejadas através de scripts assertivos. E aí, nós vamos falar sobre o efeito da dupla fenda. O observador, quando ele observa aquela partícula ela pode estar em estado onda, energia ou partícula, matéria. O que determina o estado que essa energia está é o observador. Quando eu dou um comando para o universo, é aí que eu colapso a realidade certa. A grosso modo, tu coloca assim, eliminar obsessão lá no gráfico. Ah, tá, o gráfico ele vai eliminar obsessão. Mas e se eu escrevesse um script de como essa energia deve atuar, se comportar, por quanto tempo, qual é o tempo da emissão, qual é o tempo do intervalo? Olha o bingo de milhões. Será que eu não colocaria resultados mais rápidos? Será que o eliminar obsessão não é muito fraco? E se eu direcionasse essa energia? Mas direcionar com precisão. E para direcionar com precisão, eu preciso de vocabulário, eu preciso de estrutura dentro de um comando quântico. Então, quando eu peguei 30 páginas de comando quântico, eu falei, isso não é um comando quântico. Isso são scripts assertivos, tá? Porque eu acabo enviando 30 páginas de direcionamento para o campo informacional de uma pessoa.
Olha como isso é poderoso. Mestre, mas eu vou ter que imprimir 300 páginas? Não! Porque nós temos um código para enviar. Vocês vão entender. Quando nós montamos o protocolo dentro da caixa da radiodifusão, que vocês já sabem que é uma caixa, né? Atualmente, hoje eu tenho usado uma caixa de papelão que nós compramos no tamanho de 29 por 42, que por sinal é a caixa onde eu envio as boxes para vocês. Porque eu testei na madeira, a madeira ela deu um reflexo ali, ela deu um reverb ali dentro do que nós fazemos com a radiodifusão. Então, eu comecei a utilizar para esta finalidade o papelão. E o papelão ressoou, afinou a frequência do ruído branco, e foi assim, sem sombra de dúvidas, uma das minhas melhores descobertas. Tá? Então, ele atua como um farol que localiza, em meio de infinitas possibilidades, aquela frequência específica, onde a cura, a prosperidade ou o equilíbrio do paciente já são um fato consumado. É por isso que eu utilizo scripts. Nós vamos deixar de utilizar comandos, nós vamos utilizar scripts, tá? É como ter um comando mestre que contém todos os outros comandos dentro. É mais ou menos por aí. O script ele é muito mais do que um comando mestre, ele é um script mesmo. Ele é um script. É como se fosse uma rota. Energia chega em tal nível, tal profundidade, tal campo. Você vai ser emitido agora, você descansa, volta a emitir para gerar ondas de choque. Quem sabe o que é ondas de choque? Existe um mecanismo de ondas de choque, porque essa energia ela pode se acostumar no campo. Você não se acostuma com o sofrimento? Lógico que você vai se acostumar com uma energia, ela vai voltar a ser estagnada. Então, para isso, eu desenvolvi o mecanismo de ondas de choque. Eu desenvolvi. Baseado no que eu vivi de experiências em ondas de choque. Existe um equipamento dentro da nossa estética, da nossa dermatofuncional e da fisioterapia e da reabilitação, chamado ondas de choque. Ele foi baseado num experimento de ondas de choque acústica. Lá na guerra de não sei qual ano, tá? Não sei qual ano, quando as bombas atingiam o nível do mar e existiam os caras da marinha dentro de submarinos, essas bombas, elas geravam um efeito mecânico chamado ondas de choque. O que é ondas de choque? Litotripsia. Quem já fez litotripsia? Quebrar cálculo renal. Litotripsia é um equipamento que quebra os cálculos, as pedras dos rins. E aí, o que acontecia? Lá na guerra, a bomba caiu no mar. Lançaram uma bomba para atingir os submarinos. A pressão com que a bomba estourava gerava ondas de choque. Ela não prejudicava a carcaça do submarino, porém, ela atingia tecido biológico. Ela não atingia o tecido biológico externo, mas sim o externo. Os órgãos daqueles marinheiros explodiam. Isso é estudo. Isso é o princípio das ondas de choque. Tá? E aí, aplicado na fisioterapia, nós temos um resultado. Aplicado dentro da medicina, nós temos um outro resultado. E aqui nós temos as ondas de choque quântica. Mestre, mas você deu um bug na minha cabeça. Ninguém quer estourar o órgão de ninguém. A gente quer estimular, tá? Nós estamos transportando da magnitude de uma bomba para um outro recurso que vai estimular. Porque imagina só, tá? Esse copo aqui, a informação aqui na aura. Beleza, a informação se acomodou. Mas e se eu dou os estímulos? Essa água nunca para de vibrar nesta frequência. Bingo! É o que eu quero que aconteça no meu campo vibracional. Que eu nunca pare de vibrar em uma determinada frequência que vai me colapsar sucesso. Por isso, mês que vem eu estou lançando mais 440 cursos. E vocês estão comprando todos. Porque eu estou vibrando sempre nessa frequência. Quem fez bingo? O meu campo ele não para. O meu campo ele não se acostuma. E quando eu percebo que estou acostumado ou estagnado, essas ondas de choque que são programadas, elas ativam o meu campo, me trazendo outros estímulos de informação para colapsar aquilo que eu quero. E é o que vocês vão aprender a fazer, tá? Então, nós pegamos lá do estudo, lá das ondas de choque, e a gente transporta para cá com um outro estímulo que André Luiz deixou muito claro. André Luiz, não, o do livro da radiestesia, gente, agora eu buguei.
Antônio Rodrigues, que Antônio Rodrigues deixou lá no livro dele. Bom, isso já não é segredo para ninguém, porque está lá no livro dele, que é utilizar um relógio debaixo do gráfico radiônico. A agitação que o ponteiro faz do relógio gera onda de choque. Só que só isso não basta. É como eu tenho um relógio aqui, eu tenho um gráfico aqui. Estão escutando barulho? É como se o ponteiro ativasse os átomos que estão em cima do gráfico. Esse tic-tac. Esse arrastar do ponteiro para um outro lugar gera um som. Esse som se chama onda de choque acústico. Então, até para quem não comprou o curso, já está recebendo um bingo de milhões. Coloca teu gráfico radiônico em cima do relógio que você vai ter mais resultado. Porém, entretanto, todavia e sobretudo, essa de colocar um relógio embaixo do gráfico radiônico, Antônio Rodrigues fala que é só debaixo do turbilhão. Eu testei com todos os gráficos possíveis e imagináveis e não é só isso. Ele não funciona tão rápido assim. Quando eu li isso no livro de Antônio Rodrigues, falei, caraca, descobri. Falei, que bingo. Não foi bem assim. Vocês podem fazer, obviamente, para terem aí acelerar o resultado de vocês. Porém, essa onda de choque ela precisa caminhar por alguma coisa para chegar até o campo vibracional, para que realmente ela dê esse pico de ativação automática. E não é só isso. O campo também pode sobrecarregar. Então, dentro dos scripts, nós temos um tempo determinado para que o biocampo receba a frequência, um tempo de descanso e um tempo de emissão. Pegaram o bingo de milhões agora? Vocês nunca na vida fariam um negócio desse. Porque todo mundo está acostumado com comando. Os scripts, eles são muito precisos. Se eu quero que aquele meu cliente tenha aquele potencial futuro desejado, eu preciso estar atento ao biocampo. É o biocampo que está segurando todas as informações. Se não está colapsando ou se não está manifestando, pode ter excesso de energia, pode ter falta de estímulo, e eu preciso utilizar a ciência ao meu favor. Não importa qual é o recurso, eu preciso utilizar a ciência. O ato de estalar os dedos gera onda de choque acústica. Quando um avião está cruzando os céus, nós temos onda de choque acústica. Quando uma nuvem se encontra com outra e gera um trovão, nós temos ondas de choque acústica. Essas ondas de choque, por si só, não fazem essa ativação. Eu preciso colocá-las dentro de uma outra via para encaminhar isso para o campo vibracional do atendido. E aí sim colapsar aquilo que eu chamo de 21 vezes mais resultado. Beleza? Muita informação? Vocês estão ficando loucos, né? É isso. Então, ao enviar essas bioinformações através de gráficos radiônicos específicos, através de frequência de onda específica, nós criamos o que nós chamamos de ressonância do alvo. O campo do atendido passa a vibrar na mesma sintonia desse potencial futuro vitorioso, puxando essa realidade para o momento presente. Eu estou adiantando a situação na vida dele. Por quê? O estado crônico, o futuro, ele não existe. Nós é quem criamos ou colapsamos. Quem fez bingo? Eu crio e eu colapso. Isso é a lei do entrelaçamento quântico. Quando eu sentencio alguém, esse é o sintoma para o resto da vida, estou fazendo muito errado, porque a pessoa pode ter várias escolhas. A pessoa pode ter várias escolhas. Se eu quiser emagrecer, eu tenho que tomar atitudes, começar a emagrecer, começo a emagrecer. Se eu quiser engordar, eu engordo. Tudo que determina o meu futuro é baseado naquilo que eu escolho, é baseado naquilo que eu experiencio. Nada é uma sentença, tá?
Então, quando nós enviamos isso, o campo do atendido, o nosso campo, eu quero que vocês usem muito isso para vocês, começa a vibrar na mesma frequência daquele potencial futuro. E é o que nós chamamos de colapso de função de onda direcionado. Nós sintonizamos o nosso paciente na frequência do seu eu já curado, já próspero, já resolvido. Assim, o processo de reprogramação ele se torna 21 vezes mais rápido, pois não estamos lutando contra uma doença no presente, mas sim ancorando a realidade de saúde que já existe no campo dos infinitos potenciais. Quem fez bingo de quadrilhões agora? Eu não estou lutando com aquilo que está naquela pessoa. Eu não estou lutando contra o gelo. Eu estou transferindo o gelo para um outro estado. Puta que eu pariu, né? Bom, o salto quântico dessa observação é a intervenção direta. A radiestesia tradicional, em sua maioria, é uma ciência de diagnóstico. O terapeuta ele vai continuar utilizando o pêndulo para perguntar e analisar as frequências. Ele atua como observador do campo. Porém, o metaneuroradiestesista, ele dá um salto quântico. Na física, o salto quântico é a transição súbita de um elétron de um nível de energia para outro, sem passar pelo mesmo espaço intermediário. É exatamente isso que nós fazemos. Nós paramos de ficar medindo o problema e nós saltamos direto para a programação da solução. Porque tem coisa pior do que você ficar fazendo investigação. Investiga, 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 e só investiga, 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 investiga. Meu, que saco, né? Eu peço que vocês se comuniquem comigo através do chat, tá? Os que precisarem. E aí, tem um momento da vida da pessoa que a pessoa já não quer mais saber o que ela tem de problema. Porque ela já sabe. Ela já fez 400 consultas. Ela já sabe o que tem que mudar e o que não tem. Ela quer algo que mude a frequência dela, que ajude ela a mudar. Então, aqui no metaneuroradiestesia, pouquíssimas vezes nós vamos utilizar birômetros. Quase nunca. Aqui, eu desenvolvi uma ficha onde o próprio cliente responde aquilo que ele está sentindo. Tem coisa melhor do que quem está com o problema te detalhar o problema? O médico não fica com o pêndulo na mão. O médico, em caso muito grave, ele pede exame. Aí sim, o exame é o tal do pêndulo na mão. Mas para socorrer uma pessoa, deixa ela falar o sintoma e você vai atrás de como resolver aquilo. Nós não vamos deixar o pêndulo de lado, calma, tá? Eu só estou trazendo uma coisa nova para vocês. Lembra do que eu falei no começo da aula? Então, nós paramos de ficar medindo e nós vamos para a programação da solução. Ao sairmos dessa medição para a programação, nós deixamos de ser passivos e nos tornamos ativos frequencialmente. Através de geometria sagrada, através do ruído branco, através de todo o estudo que compõe a metaneuroradiestesia, nós deixamos de ficar emitindo apenas uma informação para que o cliente, de repente, só se fique mais preocupado com aquilo, para emitir a solução. Tá? Quem fez bingo? É bingo de milhões isso aqui, né? Tem nem o que ficar pensando, isso aqui é muito bingo. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre o ruído branco, porque eu sei que tem pessoas que ainda não compreendem sobre isso. O ruído branco é o hack do inconsciente. É uma frequência que ela se torna em um hacker. Para reprogramar o campo vibracional e o inconsciente, nós precisamos vencer uma barreira, o nosso filtro analítico da mente consciente, que muitas vezes rejeita novas informações por puro hábito. Se eu pegar qualquer um de vocês agora e falar assim, olha, amanhã você pode receber R$1 milhão. O que o teu filtro consciente faz? KKK. É impossível. É impossível. Esse é o teu filtro analítico da mente consciente. Mas
Existe a possibilidade? Sim, por que não? Por que não? Amanhã, de repente, é uma oportunidade de emprego e a pessoa quer te pagar, sei lá, uma grana adiantada para você trabalhar para ela. Ou como aconteceu com uma vizinha minha. Ela teve um problema com uma pessoa na rua que era um artista e esse artista teve que pagar 1 milhão de indenização para ela. Ganhou 1 milhão por uma coisa muito besta. É impossível ganhar 1 milhão? Não é impossível. Mas o meu filtro analítico da mente consciente não deixa isso acontecer. Porque ele acredita, ele tem crenças de impossibilidade. Então ele rejeita essa informação por puro hábito. Não, isso é impossível. E é aqui que entra a ciência do ruído branco. Estudos em neurociência e biocomunicação, bioinformática mostram que o ruído branco, por conter todas as frequências audíveis e vibracionais ao mesmo tempo, gera um estado de êxtase ou saturação neutra. Ele atua como um condutor que mascara a mensagem para a mente racional, mas entrega com clareza absoluta para o inconsciente. Através do ruído branco, eu desligo a mente analítica do meu paciente e entrego essas informações para o inconsciente, que é o que roda o script da nossa vida. No protocolo metaneuroradiestesia, o ruído branco é a nossa frequência portadora. Ele funciona como um envelope que carrega a nossa carta, o script. Como o inconsciente humano opera em padrões de símbolos e frequências, e não em lógica linear, o ruído branco cria um ambiente perfeito para a ressonância estocástica. Isso significa que o sinal do nosso script é amplificado pelo ruído branco, permitindo que a informação de cura ou prosperidade seja semeada diretamente nas camadas mais profundas da psique e do biocampo, sem sofrer a resistência ou a autossabotagem do consciente. É por isso que os resultados muitas vezes podem se tornar duradouros, nos programando para o colapso dos nossos sonhos. Nós estamos programando a raiz, onde a realidade é de fato gestada. E aí, quem fez bingo agora? Porque isso aqui foi fácil de entender, tá? Então, nós temos aqui uma ilustraçãozinha, né? Do ruído branco viajando pelo espaço-tempo, e isso é o que acontece através da biocomunicação informacional. Essa biocomunicação informacional, ela tem o poder de conversar diretamente com o nosso inconsciente. Mas não para por aí, né, meus amores? Cadê os bebezinhos aqui do mestre? Porque eu jamais deixaria vocês acreditando apenas que uma ondinha de música vai chegar lá na China, lá no Japão, lá do outro lado do mundo. É por isso que nós teremos esses scripts gravados e frequenciados em terapia do sono, que vocês entregarão ao paciente com a onda de ruído branco. Olha que poderoso! O teu cliente faz o tratamento metaneuroradiestesia com você, baseado naquele script, você tem o áudio para vender para ele como potencializador. Você pode vender esse áudio, porque os alunos do metaneuroradiestesia receberão a certificação de poder utilizar esse áudio, tá? Que é um áudio frequenciado, criado e desenvolvido por mim. Você pode vender isso para o teu cliente. Olha, o teu tratamento metaneuroradiestesia está aqui pronto, você já vai começar a ver os resultados em pouco tempo, mas eu tenho um potencializador, que é aquilo que eu estou enviando para você, eu tenho em áudio para você colocar durante o sono e vai potencializar em 1000 vezes o seu tratamento. Aí você pode vender o áudio, você pode entregar como complemento também. Entendeu porque é poderoso? O dever de casa já está junto com o cliente. Quem fez bingo? Quem gostou? É muito incrível, né? Eu jamais iria deixar vocês apenas acreditando que meia dúzia de nota musical ia chegar no corpo da pessoa. Porque eu tenho uma resistência muito grande com esse tipo de informação. Tá? Eu tenho uma resistência muito grande. Eu acho que, de longe, eu sou a pessoa mais cética dentro desse meio. Eu acredito muito na física quântica, eu acredito muito nesse mundo científico, mas se em algum momento ele me gera suspeita, eu odeio mentiras. Quem sabe aqui que eu odeio mentiras? Eu odeio mentira, eu prefiro perder dinheiro do que ser mentiroso, então eu sou muito verdadeiro.
E quando eu vejo que tem muita historinha, coisinha mal contada para boi dormir, eu falo, não, isso aqui não funciona. Ou isso aqui funciona, ou isso aqui precisa de algo a mais para funcionar. E para que realmente ele traga 21 vezes mais resultado, eu precisei desenvolver essa ferramenta. O que eu peguei e fiz? Fiz um estudo dos ruídos brancos que nós temos no mercado, adaptei os melhores em frequências subliminares. Durante o áudio, o teu cliente que está dormindo na terapia do sono, porque o consciente desligou, quem que ficou acordado? O inconsciente, recebendo o ruído branco e a reprogramação através do script que nós criamos. A vida da pessoa vai mudar ou não vai? Quero ouvir de vocês. Muda ou não muda? Tem como não mudar? Tem como não mudar, meu Deus do céu? Imagina que todo dia eu vou olhar para você e vou falar assim: você é inteligente, você é inteligente, você é inteligente, você é inteligente. Todos os dias eu olho para você, isso até irrita. Isso te irrita profundamente, mas eu tô ali, você é inteligente. O que o teu cérebro passa a acreditar? Que você é inteligente. Então, no outro dia, quando você acorda, ele começa a buscar formas de ser mais inteligente. Ele passa a ler, ele passa a consumir conteúdos que são realmente de caráter e de cunho de inteligência. É assim que acontece a prosperidade, gente. A prosperidade, ela não vem de uma informação que atinge o teu campo. Ela vem de uma ação por conta dessa informação que atingiu o teu campo. Prosperidade é isso. Ah lá, todo dia eu tô criando. Eu durmo, se eu mostrar para vocês como que eu durmo, com o tanto de frequência que eu durmo, porque é assim, de um lado é frequência, de outro lado é curso, na minha cama. De um lado é iPad, do outro lado é o meu celular com a música. Quando não, eu coloco frequência na TV para o meu cachorro capotar junto comigo, frequência de cura, porque as frequências também reparam e fazem a regeneração do DNA. Meu quarto centro parece que você está dentro de uma nave espacial. Porque literalmente é isso. Literalmente é isso. E eu vivo nisso. Então, como que eu tenho disposição? Eu acho que eu falei para o Romero ontem, né? Eu falei, não sei de onde que eu tiro tanto fogo na bunda para ficar criando coisa, para ficar estudando coisa. Eu já não tenho tempo. Eu não tenho tempo. A minha vida é uma loucura. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu amo cozinhar. Para quem não sabe, eu amo, amo, amo cozinhar. E tá chegando Páscoa, eu amo mexer com chocolate. Eu amo fazer doação de ovo de Páscoa. Ano passado, nós fizemos 400 ovos aqui em casa para doação. Eu amo uma cozinha, eu amo chocolate, eu amo doce, eu amo. Esse ano eu falei para a Dudinha assim, Duda, a Páscoa tá chegando. Ela falou, é? E o que você vai fazer com aquele monte de aluno que você tem? Eu falei, eu acho que eu vou trazê-los todos para minha casa para a gente fazer ovo de Páscoa. Porque é o meu hobby. O meu hobby é cozinhar. Eu tenho 2 hobbies. O meu primeiro hobby é cozinhar. Eu amo a cozinha. A cozinha, para mim, é terapêutica. Só que esse ano não vai dar. Esse ano eu falei, para cumprir as doações que eu tenho, que eu todo ano eu ajudo, eu vou ter que comprar uma quantidade de ovos e distribuir, porque eu não vou conseguir fazer. Todo ano eu faço. E esse ano eu não vou conseguir. Graças a Deus, porque o meu foco, de 2 anos para cá, quando eu comecei a reprogramar minha mente, é colapsar a vida dos meus sonhos, o sucesso. E fazer ovos de Páscoa, por mais que seja o meu hobby e me deixe feliz, não é o que vai colapsar o meu sucesso. Quem fez bingo? Então, é a alteração da minha ação que gera o resultado, tá? E eu durmo. Eu sou melhor naquilo que eu faço. Blá, 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 blá. Quando eu acordo, o meu cérebro ele começa a buscar os mecanismos para concretizar aquilo que eu passei a noite inteira escutando. Faça uma pausa para realizar o seu hobby. Nunca, jamais, em tempo algum. Só depois de eu concluir os meus sonhos. Não me perco no meu objetivo, porque eu sou um TDAH muito positivo e hiperativo. Se eu parar para fazer o de Páscoa, vocês não estão entendendo. Cadê a Cris Miranda? A Cris sabe. Se eu parar para fazer o de Páscoa esse ano, eu paro metade da minha vida só para ficar em doce uns 6 meses, que eu dou hiperfoco. Ah lá, Deva, se precisar de ovo pronto, só chamar. Gente, é uma questão falar isso para vocês, porque realmente é o que eu amo. É o que eu amo. Só que hoje eu tô encontrando um outro hobby, que é estar aqui com vocês, pleno domingo, né? Pleno domingo, pós uma baita torcicolo. Tô aqui pleno, tá tão gostoso, a aula tá tão fluida, tô falando de ciência, eu tô entregando uma verdade, então eu acho que o meu hobby dos doces e da cozinha tá vindo para cá. Bom, então vocês vão receber áudios em frequências
para reprogramar a mente inconsciente do atendido de vocês. Aí vocês podem vender. Eu quero sugestionar para vocês no curso, para vocês vender, fazer uma grana. O tratamento é X, isso aqui é um bônus, é um potencializador. Imagina, vai comprar lá da minha mestra. Tudo é vendido lá. Então, eu acho que o paciente também tem que pagar para dar valor. Tá? Bom, da onde que eu tirei tudo isso? Da onde que veio tudo isso? Há 7 meses atrás, eu passei por um probleminha espiritual e energético, referente a um curso que eu tinha feito. E eu cheguei para essa pessoa, que é a pessoa que a curadora desse curso, a tutora desse curso, e eu disse: olha, aconteceu X, Y e Z, e eu acredito que X, Y e Z tenham desestabilizado o meu campo depois do seu curso. E essa pessoa, ela me atendeu com um amor, assim, fenomenal, um suporte incrível, que é o que eu prezo dentro de um atendimento, inclusive vocês sabem disso. E essa pessoa tinha um equipamento chamado Quantec Pro. Quem conhece o Quantec? O Quantec Pro é um dispositivo, um dos dispositivos mais famosos da medicina quântica mundial. Ele foi desenvolvido na Alemanha e a sua premissa é fascinante. Ele utiliza um diodo de ruído branco, um gerador de números aleatórios, para atuar como uma interface entre o computador e um campo morfogenético do paciente. O sistema alega que, ao analisar uma foto da pessoa, o hardware, que é o aparelho, consegue identificar os desequilíbrios e enviar frequências corretivas 24 horas por dia, sem que o terapeuta precise mover um dedo. A empresa defende que ruído branco é o vácuo quântico por onde a consciência se comunica com a matéria. Vocês já receberam uma sessão do Quantec Pro? Alguém aqui já recebeu? Uma sessão de Quantec Pro está em torno de R$ 2.000, tá? E eu recebi uma sessão de Quantec Pro dessa minha professora. E realmente, aquilo me animou um pouco, por um curto período de tempo. Não acreditem que isso foi a salvação da minha vida, porque não foi, não é, não vai ser. Mas me deu um grau ali, me deu uma disposição ali, me trouxe uns pensamentos, mudou algumas coisas. E eu falei, caramba, eu comecei a pesquisar sobre o tal do Quantec Pro. Essa tecnologia encantou o mundo inteiro por prometer resultados em agricultura. Pensa bem, o negócio melhora um solo, consegue melhorar solo de agricultura. Negócios, saúde humana de forma automatizada. No entanto, existe um abismo entre a promessa e a realidade. Primeiro, é a acessibilidade. O custo de um equipamento desse pode chegar até a R$ 100.000, tá? E eu não acho isso caro. O meu problema com ele é que é uma dificuldade muito grande para trazer para o Brasil. É muita lei, muita regulamentação, muita coisa. E a questão maior é que ele não tem um artigo científico comprovando a sua eficácia. Imagina você investir R$ 100.000 numa máquina que não tem um artigo comprovando a sua eficácia. Vocês não investem R$ 3.000 na minha mentoria para ter todos os meus cursos, quem dirá 100 mil no equipamento? 12 parcelas de 267 lá, como eu falo, 2 pizzas. Vocês não investem nisso, quem dirá no equipamento de 100 mil? Né? Mas existem terapeutas aqui no Brasil que têm. Eu acho que o Quantec, se eu não me engano, ele deve ter, se eu não me engano, 20 ou 30 unidades espalhadas pelo Brasil. Não tem mais que isso, porque tem até uma questão de registro e tal, enfim, não vou falar porque eu não sei. Ele não possui uma comprovação científica. Ele é apenas um artigo de luxo inacessível para a maioria dos terapeutas. Tá? Mas ele me trouxe alguns resultados. Ele me trouxe, eu não posso falar que não. Deixa eu colocar um videozinho para vocês verem como é que ele funciona aqui. Ó, esse é o Quantec, uma placa de vidro com 3 cristais de quartzo rosa. Tá, e o que mais? É só isso. Aqui tem um pedaço
do diodo de ruído branco. É como se fosse um clipe que é ligado nesse vidro. E esse é o software. Você coloca a foto da pessoa, ele identifica o que a pessoa tem, sugere um tratamento radiônico, onde você não faz nada. E ele fica enviando, ó. Ele fica enviando. É isso. Isso aqui não vibra, isso aqui não treme, isso aqui não acende, isso aqui não faz um barulho. Você tem que acreditar que esses hologramas que estão se movimentando é o que está chegando no seu campo vibracional. Você consegue acreditar que isso funciona? Ó, não treme, não faz barulho, vidro, cristal e um software. E os hologramas passando. R$100.000. É uma geometria? Parece e não parece. Eles falam que o quartzo rosa aqui, eles amplificam o poder do diodo aqui de ruído branco. Mas ele não emite som. Se ele emitisse um som, a gente poderia afirmar que essas informações viajam pelo som. Mas não. Outro detalhe, aqui eu posso atender 500 pacientes de uma única vez. Ele fica o dia inteiro, o computador fica ligado o dia inteiro fazendo isso aqui, ó. Aí ele vai mudando a foto da pessoa e o tratamento que ele está enviando. Vocês conseguem acreditar que isso funciona? Isso é o Quantec Pro. Eu não estou descredibilizando a tecnologia. Eu estou trazendo o meu ponto de vista. Melhor as mesas do mestre. Não tem som, não tem som. Senão a gente poderia falar, exatamente, ele está enviando por vibração. Não tem. Se tivesse luz, a gente poderia falar, está enviando por cromoterapia. Não tem. É uma tela de computador rodando hologramas. E aí, quando eu recebi, deixa eu abrir o meu laudo para você, é pelo clipe. Naquele clipe diz que tem o. Diz não, eles têm o diodo de ruído branco. Deixa eu abrir aqui para vocês. Cadê? Só um instante. Docs. Ó, eu recebi a emissão dia 22/9/2025. Mas eu já conheci o Quantec antes. Ó, aí me mandaram um laudo. O laudo tem 30 páginas. Tá? Mas tem o sinal do Wi-Fi para enviar. Mas se a ciência comprovasse que dá para enviar informações para o campo energético através do Wi-Fi, imagina, eu patentearia um roteador quântico. É que a ciência não fala disso, né? E aí, quando eu recebi o laudo do Quantec, dessa professora que fez para mim, eu comecei a analisar algumas informações, eu falei, caraca, realmente é algo muito poderoso. Porém, não tem comprovação na ciência. E eu comecei a travar uma briga comigo mesmo. E eu comecei a estudar todo santo dia esse bendito Quantec. Eu entrei em contato com alguns representantes para comprar, mas é uma dificuldade muito grande. Vocês não têm noção da dificuldade que é, porque eu ia comprar, eu ia fazer investimento. Eu ia muito. Nem que fosse para eu tê-lo aqui e falar, realmente isso não funciona ou realmente funciona. Só que a dificuldade, a burocracia me fizeram desistir. Porque aqui não dá para eu virar. Mas uma máquina minha aqui vale isso hoje, vale 80, 90 mil reais. Se você não tem o valor à vista, você parcela e tá tudo certo. E eu sou desses, porque eu tenho 500 mil reais de equipamentos de eletromédicos, de estética aqui, para mim não é nada.
mas a dificuldade de ter um equipamento, de comprar, a aquisição, é um absurdo. É documento, é legislação, tempo, 6 meses para o equipamento chegar. Né? Então, existem algumas coisinhas ali que para mim não agradaram. E eu falei, caramba, eu vou atrás de algo que a ciência possa me validar. Foi onde eu começo a chamar o meu duplo quântico e falar, cara, se isso aí existe, se tem na minha linha do tempo algum potencial futuro onde eu tenho sucesso com isso, vai me trazendo. E foi onde eu comecei a experienciar algumas ideias que foram chegando, algumas ideias embasadas do Quantec. Tudo isso foi embasado no Quantec, onde eu chego, então, na nossa caixa preta, nossa caixa de radiofusão, né? É uma tecnologia que eu desenvolvi, eu chamo ela de tecnologia, porém, nós utilizamos pouquíssimos recursos para compor essa caixa. Nós não precisamos depender de um software eletrônico, nós não precisamos depender de um computador, talvez, ou de alguma coisa, e nós conseguimos transmitir essas informações para o campo do atendido. Tá? Lembrando que nós temos os scripts rápidos e nós temos os scripts que são realmente aí de 30 a 40 páginas, sendo enviados para o campo do meu atendido através dessa ressonância estabelecida entre o operador e o campo do atendido. E eu comecei a configurar esse equipamento radiônico, que não é eletrônico. Eu preciso deixar muito claro aqui, porque senão os alunos, no final do curso, eles vão falar, tá, mas cadê o software? Cadê não sei o que? Não tem nada a ver. Eu também estou vendendo um software radiônico. Esse é um produto da minha empresa, é um software com uma consultoria. Mas isso não tem nada aqui a ver com metaneuroradiestesia. Mas, mestre, eu quero associar. Beleza. É igual colocar calda de chocolate no sorvete. Você precisa? Não, sorvete já se basta. Mas se você quiser deixar mais gostoso, coloca calda, tá? Essa é a teoria aqui. Vocês vão precisar de pouquíssimos materiais. Como eu disse, uma caixa de papelão, porque o papelão ressoa melhor, uma caixinha de som e 2 gráficos radiônicos. E os scripts? Alguns serão plastificados para que vocês possam reutilizar e outros serão maiores e existe uma configuração técnica de como utilizar esses scripts, que são 30, 40 folhas. A partir de todo esse estudo que eu trouxe para vocês, nós vamos utilizar muito ruído branco dentro dessa caixa para deixar de ser um som aleatório e se tornar um vetor de entrega informacional. Mas espera lá, tá? Porque eu sei que tem alguns alunos aqui que vão lá no Google ruído branco e vão achar que é aquilo. Não. Eu desenvolvi 13 tipos de ruídos brancos específicos, cada um com uma configuração para um nível de densidade do biocampo. Porque quando eu comecei a fazer os estudos sobre isso, eu falei, caramba, eu preciso ser muito preciso em acertar o campo energético. Eu preciso ser muito cirúrgico. Não adianta eu querer tratar uma prosperidade com a mesma frequência de uma cura. Quem fez bingo? A frequência da cura é uma, a frequência da prosperidade é outra. Tem o geralzão? Tem, mas aí ele envolve, então, todas as frequências. Mas não dá para eu querer tratar algo que é físico com algo que, de repente, pode ser espiritual. São coisas diferentes. Bingo, né? Vocês conseguem compreender. Então, eu desenvolvi, apesar de muita luta comigo mesmo, porque isso eu não queria entregar, tá? Por que eu não queria entregar? Porque o metaneuroradiestesia é isso. Eu ia vender somente os scripts. Eu estruturei esse curso assim. Eu entrego os scripts para eles, ensino eles a utilizarem a ciência da nossa caixa de radiofusão e eles que se virem, né? Mas eu falei, eu tenho alunos que merecem um pouco mais. Então eu me apertei um pouco mais de tempo, por isso que eu dei uma atrasada na entrega de alguns materiais para vocês, porque desenvolver tudo isso não é fácil. Frequenciar tudo isso não é fácil. Provar dentro da ciência o porquê que isso funciona é mais difícil ainda, tá? Então, o metaneuroradiestesia, ele é um curso que eu estou provando para vocês o porquê que ele funciona. Eu não estou entregando algo da minha cabeça e falando, é isso. Não. Ele tem uma sequência e para cada etapa dessa sequência eu trago. É Bruce Lipton, Jean-Pierre Garnier Mallet, Max Planck, a ciência do Dr. Royal Heath.
tá? Tudo tem um porquê. Então, vocês receberão 13 tipos específicos de ondas de ruído branco, cada uma configurada para o nível de densidade do biocampo. Essas ondas atuarão como combustível que mantém o script vibrando e ressoando sem interrupções no campo do seu paciente. Ou no seu campo, né? Eu acredito que vocês vão utilizar muito isso aqui. Vocês vão utilizar muito. Bom, enquanto o ruído branco preencher todas as lacunas desse espectro vibracional, ele vai eliminar as resistências, os problemas psíquicos do paciente. A informação específica do tratamento será modulada dentro desse ruído. Isso forçará o biocampo a colapsar a realidade desejada, por meio de repetição e precisão matemática. O ruído branco contém o portal de comunicação aberto 24 horas por dia, garantindo que a nova programação seja integrada célula a célula até que atinja a realidade, a doença, o bloqueio, até que isso seja transmutado e a sustentação vibracional dessas questões desapareça. Tá? Um tratamento de metaneuroradiestesia ele pode levar 30 dias ou 60 dias, tá? Ele vai ser configurado em 30 e 60 dias. 30 dias bons resultados, 60 dias resultados melhores. E lá no curso, quando chegar o dia, eu vou ensinar vocês a venderem isso. Porque ou você vende 30 dias ou você vende 60 dias. Tá? Existe uma técnica que eu desenvolvi para identificar os problemas dos atendidos e o tempo necessário. Bom, mestre, mas como é que você frequenciou o ruído branco que já contém todas as frequências? Eu jurava que algum de vocês ia pagar de sabichão e me fazer essa pergunta e ninguém fez. Vocês estão dormindo? Ninguém me fez essa pergunta. Ia ser o tapa, a voadora quântica aqui agora. Porque o mestre no começo falou que o ruído branco são todas as frequências reunidas, blá, 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 e agora tá falando que frequenciou 13. Da onde que ele tirou essa informação? Nós temos um estudo chamado Riffs, tá? A herança de Royal Riffs e a ressonância de alvo. Para garantir a assertividade máxima dessa frequência de ruído branco, nós vamos integrar a genialidade do Dr. Royal Raymond Riff. Riff descobriu que cada micro-organismo, órgão ou estado emocional possui uma taxa oscilatória mortal, o que nós chamamos de MOR, ou uma frequência de ressonância vital. Ele provou que ao emitir uma frequência exata, as frequências sonoras riffs, podemos desintegrar patógenos ou restaurar tecidos por meio de ressonância simpática. O mesmo princípio que faz uma cantora de ópera quebrar um cálice de cristal com a voz. Uau! Uau, o mestre foi longe demais! E eu teria ido mais, tá? Eu teria ido muito mais longe. A volta que eu dei na ciência não foi o suficiente. Mas isso a gente deixa para o próximo curso, né? Então, quando o Dr. Royal Raymond Riff ele descobriu essa ciência da frequência, ele começa a utilizar isso como a medicina quântica moderna, tá? No nosso método, nós não utilizamos apenas o som. Nós utilizamos uma assinatura informacional das frequências riffs injetadas na nossa caixa de radiofusão. Quando o script disser eliminar inflamação ou reprogramar DNA, ele está utilizando as coordenadas exatas descobertas por um riff. O ruído branco transporta essas frequências riff para dentro do biocampo com uma potência que a radiestesia comum jamais alcançaria. Essa é a combinação. A força bruta do ruído branco com a precisão cirúrgica das frequências do Dr. Royal Riff, que permite
que o metaneuroradiestesia gera, então, os resultados 21 vezes mais rápidos, transformando o terapeuta em um verdadeiro maestro das leis da biofísica. Vai ter bingo de milhões aqui ou vocês estão dormindo? Calma, que não para por aí. Tudo isso nessa aula inaugural eu estou entregando para vocês, porque as próximas aulas serão dos módulos, né? Como que funciona isso, como que gera isso e como que ativa isso lá na caixa da radiodifusão. Blá, 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 blá. Tá? Princípio de ressonância harmônica, ele é vivo aqui. Tá? Porém, a ressonância harmônica, ela precisa encontrar um campo de harmonia. E às vezes o seu cliente não está em harmonia. Então você entra com a frequência de reprogramação e não a programação, tá? Bom, como é que isso funciona, mestre? Pelo amor de Deus, desenrola logo, conta pra gente como é que isso vai funcionar. Nós temos dentro da física quântica o entrelaçamento quântico, a afinidade de ressonância. Nós vamos utilizar a foto do paciente. Nós vamos utilizar foto, tá? Foto valorizada, blá, 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 que é o que nós chamamos de snapshot. Não é apenas uma imagem, mas é um testemunho quântico de alta precisão. Pelo princípio do entrelaçamento quântico, uma vez que duas partículas interagem, elas permanecem conectadas instantaneamente. Não importa a distância física entre elas. Ao capturarmos a imagem do interagente, estabelecendo uma afinidade de ressonância inquebrável, nós tornamos a foto como o endereço de IP, ou a chave de acesso exclusiva, que permite o nosso sistema de radiodifusão localizar o campo vibracional exato do paciente em meio ao oceano de informações dos cosmos. Não há erro de entrega. A informação viaja via não localidade, garantindo que os scripts enviados na nossa caixa ressoem apenas e especificamente naquele biocampo, com segurança e assertividade absoluta. Deixa eu ler os comentários. A foto tem que ser do presente momento, tá? E isso nós vamos falar mais à frente. Tem um tempo determinado para que a foto tenha validade para aquele resultado. Beleza? Os campos morfogenéticos é onde a memória e a cura se encontram. Para que a reprogramação seja profunda, nós precisamos entender os corpos morfogenéticos. A teoria que foi desenvolvida pelo biólogo Rupert Sheldrake. Esses campos são como reservas de memória, que moldam a forma e o comportamento dos nossos sistemas biológicos. Uma doença crônica ou um padrão emocional repetitivo nada mais é do que um hábito vibracional instalado nesse campo. Nós acessamos essa memória morfogenética para desinstalar o padrão de desequilíbrio. E, ao mesmo tempo, nós utilizamos o campo como o local onde a nova memória de cura é semeada. Como esses campos funcionam por ressonância mórfica, ao inserirmos informações de saúde e harmonia, estamos criando um novo molde para que as células do nosso paciente passem a se reorganizar a partir de um padrão de perfeição e não mais da memória da dor. E aí? É muito profundo, né? É muito profundo. Quando vocês acham que está profundo, uma informação vem e traz uma seriedade, uma profundidade maior. Para finalizar, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a radiodifusão. A radiodifusão é uma transmissão que sustenta essa vibração no corpo. A radiodifusão informacional é o processo pelo qual transformamos os scripts, os nossos comandos, em ondas de realidade sustentadas. Diferente de um envio pontual, o sistema que nós montamos na nossa caixa da metaneuroradiestesia gera uma emissão constante e rítmica que sustenta esse campo vibracional. Esse fenômeno vai gerar a realidade que o nosso cliente quer colapsar. É um bombardeio informativo coerente
que impede que o campo retorne ao estado antigo. E é essa a sustentação ininterrupta que permite o colapso definitivo da realidade desejada, fazendo com que a nova programação se torne a nova verdade física e vibracional do seu paciente, gerando resultados sólidos e mensuráveis. Então, você vai montar todo o sistema, esse sistema vai ficar mandando energia para ele durante 30 ou 60 dias, e dentro de casa ele também está escutando aquela frequência. O que é que nós vamos ter ali? Um resultado bombástico. Tem perguntas aqui. Só pode ter um tratamento por vez? Não, senhor e não, senhora. Nós temos técnicas dentro desses scripts. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu estou fazendo. Eu fiz para uma cliente essa semana. Não gera interferência entre os tratamentos, porque nós estamos direcionando, tá? Nós vamos direcionar. Os scripts, eles são super claros. Deixa eu achar aqui da minha paciente. Eu mando via WhatsApp mesmo, ó. A gente vai pegando todos os campos de saúde, no caso que ela queria tratar o PET, porque ela está passando essa energia para o PET, né? Não é que nós estamos tratando o PET na radiodifusão. Estou tratando ela, porque ela está colapsando isso na vida do PET dela. Campo energético, saúde, blá, 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 tá? Não gera interferência entre os tratamentos por conta dos ruídos? Não, senhor e não, senhora. Porque nós não vamos montar aqui 10 tratamentos e soltar 10 frequências diferentes. Tem um protocolo. Cada um no seu tempo de frequenciamento. Tá? Existe um protocolo certinho. O terapeuta não vai soltar 10 frequências na sala ao mesmo tempo. Não, frequenciou aqui, a energia direcionou aqui. Acabou, limpou a mesa, põe o outro aqui e frequencia de novo. Acabou, limpou a mesa, frequencia de novo. Ah, mas eu estou tendo que fazer 3 tratamentos: prosperidade, saúde e relacionamento. Não tem problema. A frequência desse vai agir para esse, mas é a mesma pessoa. Vai agir nesse campo da vida dela e nesse campo. Por isso que eu desenvolvi 13 frequências de ruído branco que são diferentes, para que elas não deem interferência. A interferência ela só acontece quando eu estou utilizando uma mesma frequência para tratar a mesma coisa. Eu diferencio, tá? Não fica tocando por 60 dias. Boa pergunta. Não. Porque isso vai ser enviado ao campo quântico. O equipamento de 100 mil reais, ele fica rodando um holograma na tela do seu computador, e aquilo funciona. Então, nós não vamos deixar um holograma rodando na tela do seu computador por 60 dias, porque também você desliga o computador. E ele diz que a informação continua sendo enviada, o quanto é que só precisa ficar ligado. Então, nós temos um tempo de emissão disso para ativar e frequenciar. Quer ver uma história? Quando vocês recebem as minhas mesas radiônicas, elas são frequenciadas. Tá? Elas são frequenciadas com cromoterapia e escala do Dr. Riff. Tá? Inclusive, quando eu comprei esse software o ano passado, eu tinha até algumas dificuldades com ele para fazer tratamento humano. E faz uns 4 ou 5 meses eu comprei um treinamento de um cara nos Estados Unidos que manja de software radiônico. Paguei muito caro, paguei acho que $300, $400, não lembro. Paguei muito caro mesmo. E ele me ensinou a criar protocolos incríveis. Então, eu estou vendendo esse software que eu comprei junto com uma consultoria, tá? Isso é um software. E aí ele emite a escala Riff certinha e a cor de cromoterapia específica para aquilo. E aquilo é uma programação, fica vibrando. Aquilo não sai, aquilo vibra e eternamente, ad eterno, até que você instale uma nova vibração, tá? É como se fosse, deixa eu pegar aqui deixa eu pegar um exemplo. Água. Você vai frequenciar água com palavra de amor, de carinho, amor e carinho, amor e carinho, amor e carinho. Estudo do Dr. Masaru Emoto. Coloca amor e carinho aqui dentro. Vai passar 10 anos. Se essa frequência estiver aqui dentro, essa frequência não sai. O problema é quando essa frequência ela é alterada. Tá? Então, esse frequenciamento ele vai se manter por 60 dias. Mestre, como é que você garante? Por 60 dias o teu cliente também não está escutando o áudio? Então, o campo dele está se ligando também ao tratamento,
que é o que nós chamamos do princípio de entrelaçamento quântico, que são os spins da partícula. As duas partículas estão ligadas. O tratamento no meu consultório e o meu cliente. Toda vez que o meu cliente vibrar aqui, escutando o áudio, o meu tratamento vibra aqui. Todas as vezes que o meu relógio, que gera ondas de choque em cima dessa energia, vibrar aqui, o meu cliente vibra aqui. Entendeu? Agora ficou mais claro? Conseguiram entender qual é o princípio que difere e que faz funcionar? Com alguma dúvida, Arianes? Monta a caixa, deixa um tempo e depois desmonta? Sim, tá? Porque depois de 30 ou 60 dias, você precisa investigar quais foram as melhoras que houveram no campo do atendido para realmente reconfigurar isso, ou ver se há necessidade de uma nova emissão, tá? Lembrando que isso não é milagre, isso é mais uma técnica. Então pode ser que o paciente também faça, ele tenha um resultado, mas no final ele precisa de algum ajuste, tá bom? O Romero, ele participou comigo, ele cuida, né, dos tratamentos coletivos, e os depoimentos, né, Romero, que a gente recebe com tratamento coletivo de radiofusão, é incrível, é muito incrível. A caixa, ela fica montada, depois ela desmonta e eu tenho que avaliar, porque eu não vou deixar aquilo lá de eterno, né? Ou 30 ou 60 dias pelo tempo que o meu cliente contratar. Beleza? Então, esse é o princípio fundamental dentro da nossa caixa, da nossa radiofusão. O que vocês vão receber na formação do metaneuroradiestesia? Uma farmacopeia de ondas. 13 frequências de radiofusão. E essas 13 frequências, aí sim vocês podem utilizar o pêndulo para perguntar qual vai ser a melhor frequência para aquele caso. Ou, enfim, eu falo que se você sabe que de pirona tirador, então você vai utilizar aquele para tirador. Se você sabe que, sei lá, o quartzo rosa é para amor, então você usa quartzo rosa, a grosso modo dizendo. Né? Então, vocês vão ter 13 frequências. A frequência que tiver aquele nome é porque é aquilo que ela executa. Vocês vão receber 13 matrizes de ruído branco da metaneuroradiestesia, que não são apenas sons, são condutores informacionais calibrados para diferentes densidades do biocampo. E cada onda serve como a portadora para os scripts, garantindo que a informação não sofra interferência da mente analítica, tá? Então, a radiofusão vai ser enviada do consultório de vocês para o cliente e o cliente tem a manutenção disso em casa, para que esses spins de partículas girem constantemente, trazendo a mudança. Alguma dúvida? Beleza. Vocês vão receber a biblioteca de comandos, os scripts informacionais. Para diferenciar a velocidade e a profundidade dos tratamentos, nós vamos dividir os scripts em duas categorias, tá? Os scripts de intervenção rápida, que se chama SOS bioinformacional, o que são os comandos curtos e assertivos para ajustes imediatos, com uma potência gigantesca. E nós temos também os de estrutura master, os master scripts. E dentro do curso eu vou ensinar a utilizar, que eu nem vou responder, porque essa é uma informação pertinente ao treinamento, tá? E lá eu ensino quando que você usa um SOS, quando que você usa um master script, tá bom? Vocês vão receber 20 master scripts e 20 biocomandos SOS, tá? Todos já configurados. Cada comando desse já foi frequenciado, já passou pelo frequenciamento igual a minha mesa radiônica. Aquele comando ele vai vibrar aquilo, ele porta aquela vibração, ele porta aquela frequência, tá? Vocês vão entender e compreender a engenharia quântica doméstica, a caixa da radiofusão. Você vai aprender a construir a sua própria unidade de emissão metaneuroradiestesia, tá? E detalhe, tá? Só para ajustar aqui uma coisa. Eu testei de duas formas, uma caixa para cada paciente e testei uma única caixa para fazer as emissões e depois os gráficos ficam montados. Ambos dão muito resultado. Então, vocês podem ter uma única caixa, porque não faz sentido. Imagina você ter que ter 10 Quantex, né? Ou 10 máquinas radiônicas. Tenha uma para fazer o frequenciamento, a emissão, e depois deixa montado ali. E se precisar, que aí também nós vamos saber como identificar, que 10 dias precisa fazer uma nova emissão. Desce aquilo, põe na caixa e faz a emissão. Tá bom? É uma máquina mesmo radiônica, porém doméstica, tá?
Nós não vamos precisar de um hardware, nós não vamos precisar de um software. Vocês vão precisar de pouquíssimos elementos, muito poucos, que no primeiro dia de aula, que é amanhã, eu já vou falar sobre tudo isso, tá? Geralmente a caixa que eu uso ela é 29 por 42, então os alunos do Metaneuroradiestesia podem providenciar, que por sinal, eu testei numa caixa de madeira, disse que não soou bem, eu testei numa caixa de papelão, que é a caixa que eu costumo enviar as box quânticas, tá? Que é uma caixa de tamanho notebook, as minhas estão ali. Então, vocês já podem providenciar esse tipo de material. Vou precisar também de caixas de som, porque lembra que a gente vai trabalhar com a frequência Riff? Só um detalhe, para eu parafrasear aqui sobre o Dr. Riff. O Dr. Riff é um dos pioneiros em falar de desparasitação através de ondas Riff, tá? Vocês conseguem eliminar os vermes do corpo através de frequência Riff, beleza? O resultado de tudo isso é uma tecnologia de ponta, com resultados equivalentes a um equipamento aí de centenas de reais, né? Construído por suas próprias mãos e movido pela sua intenção e pelo seu conhecimento. Quem aí gostou? Quem aí gostou desse treinamento? Acharam diferente ou mais do mesmo? É muita diferença, né? E sabe o que é o legal? Os clientes, quando eles veem a caixa funcionando, a frequência, a luz, tudo, meu, dá uma presença para o atendimento, porque é algo diferente. É diferente de você mostrar meia dúzia de gráfico radiônico. É muito diferente, tá? Agora vem cá. Olha para mim, presta atenção em mim. Porque o que eu vou dizer agora vai separar os terapeutas que tentam daqueles que executam. O mundo que você vê lá fora é uma interface obsoleta. A maioria das pessoas está tentando consertar a vida utilizando as ferramentas antigas. Algo que já não muda mais a vida de ninguém. É igual a psicologia. Psicologia é psicanálise. A psicologia é muito velha, é muito antiga. A psicologia não consegue tratar as doenças modernas. Por isso que vem a psicanálise, por isso que vem a neurociência, o avanço. A radiestesia, muitas vezes, ela não consegue tratar essas doenças modernas, esses problemas modernos, o excesso de tela. Então, eu preciso modernizar também. E o que eu desenvolvi aqui, junto do metaneuroradiestesia, não é uma terapia. É uma tecnologia de intervenção direta no código-fonte do universo. Nós pegamos uma tecnologia alemã de 100 mil reais e fizemos o que a engenharia de ponta faz. Nós simplificamos e potencializamos. E eu descobri como utilizar tudo isso para criar uma ferramenta da nova era que qualquer pessoa pode ter em casa. Qualquer pessoa pode ter em casa. Enquanto os outros ainda estão medindo energia com pêndulo, só isso, só o básico, você está enviando scripts masters de 20 páginas de puro comando informacional. Você não está mais pedindo permissão para a realidade acontecer. Você agora está reprogramando o inconsciente e o biocampo do seu atendido com a precisão de um algoritmo de inteligência artificial. Estamos falando da nova era e de resultados de 21 vezes mais rápidos e potentes. Isso não é mágica, isso não é misticismo, isso é biofísica, é metafísica aplicada. O valor de mercado de uma tecnologia como essa, o curso Metaneuroradiestesia, ele está custando R$ 1.297. E no lançamento, eu sempre baixo o preço drasticamente. O preço do Metaneuroradiestesia hoje, ele está R$ 197. E você ainda ganha o curso Neurogestão da Energia Sexual. Mas é o que aconteceu com Cura Quântica. Cura Quântica 3, hoje, 900, o Cura Quântica 2, R$ 997. Radiestesia Alquímica, R$ 1.297. Então, eu tenho 15 vagas apenas para você entrar nesse treinamento comigo, que começa amanhã.
onde eu vou pegar tudo isso que eu ensinei, que eu falei hoje, eu vou fragmentar em pacotinhos e te ensinar a colocar na prática tudo isso. Por 197 pila. Tá bom para vocês? E ainda tem uma oferta muito maior para fazer para vocês. Uma oferta muito, muito, muito maior. A oferta é a mentoria Chave Mestra. O que é a mentoria Chave Mestra? Durante 12 meses, nenhum curso adicional será cobrado de você. Todo o conteúdo já criado dos novos cursos, vocês receberão automaticamente, liberados, sem custos extras. Todos os cursos, os produtos não, tá? Além de um acesso integral a esse ecossistema de informações, vocês vão receber 4 mentorias particulares comigo ao longo desse contrato de 12 meses. Qual que é o valor dessa brincadeira? 2 pizzas, 12 parcelinhas de R$ 267 e ainda ganha uma box suprema de atendimento quântico, com todos os materiais, mais pêndulo, mais kit de cristais, mais gráficos e muito mais. Tá? Assinou o contrato com a gente, 12 meses não paga mais os meus cursos. Isso aqui é o seguinte, quando eu queria fazer os meus cursos e não tinha dinheiro, eu gritava para mãe, para pai, para tio, para primo, cartão de crédito. Não tinha ninguém com cartão de crédito disponível, eu gritava para o banco, eu ia lá fazer o empréstimo no banco, pagava, porque depois o retorno que eu tinha com os atendimentos se paga sozinho. R$ 267 mensal é um atendimento. É um. A perspectiva é que você faça no mínimo 10 atendimentos por mês depois desses conhecimentos, para ter acesso a todos os meus cursos de forma vitalícia. Então, o que diferencia quem está tentando de quem está fazendo é o quanto você deseja mudança. E tem algumas mudanças que eu não posso fazer por você. É você que tem que fazer sozinho. Tá bom? Gostaram da aula? É isso, é um puta que eu pariu essa aula, meu Deus. Metaneuroradiestesia. Quando eu falei para vocês no começo da aula que eu ia apresentar isso em congresso, vocês tiraram sarro da minha cara. E agora? Depois de entender tudo isso, nem que eu tenha que criar um congresso, uma convenção de metafísica para poder explicar toda essa ciência maravilhosa. Podem chamar o Romero para tirar as dúvidas da mentoria, tá bom? É isso, meus amados quânticos. Nós nos vemos amanhã no nosso primeiro dia de aula oficial do Metaneuroradiestesia. Um beijo no seu coração.